Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta mental que é, sério, quase um superpoder. Uma forma de organizar ideias e, mais importante, de desmontar aqueles argumentos que parecem super confusos. Preparado? Então, bora lá. Sabe aquela discussão que simplesmente não vai para lugar nenhum? Você fala, outra pessoa fala, mas parece que ninguém está se ouvindo de verdade? A sensação é que cada um está jogando um jogo com regras completamente diferentes. É de deixar qualquer um maluco, né? Pensa, por exemplo, nessa história de que a alma pesa 21 gramas. Isso é um exemplo perfeito de uma confusão de categorias. A ideia de alma pertence a um universo simbólico, talvez espiritual. Já peso, gramas, isso é do mundo físico, material. Tentar medir um com a régua do outro é como tentar descobrir a cor de uma música. A frase já nasce toda torta, não faz sentido. E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes, o problema não é a falta de provas ou de argumentos, mas o fato de que a gente está aplicando as regras erradas para o jogo errado. Cada tipo de ideia tem seu próprio campo e suas próprias regras de validação. Se a gente mistura tudo, vira uma bagunça completa. E isso nos leva a um princípio fundamental para pensar com mais clareza. É a regra de ouro. Você não pode avaliar uma obra de arte com os critérios de um experimento científico, e nem um conceito matemático com base em uma opinião pessoal. Cada coisa no seu devido lugar. Para ajudar a gente a colocar essa regra em prática, existe a classificação epistêmica operacional, ou, para facilitar, a CO. Pensa nela como se fosse um mapa. Um mapa que te ajuda a localizar qualquer ideia no seu território correto, para aí sim você usar as ferramentas certas para analisar essa ideia. Tá, mas como é esse mapa, afinal? A CO divide o nosso conhecimento em 4 grandes áreas, 4 domínios. Entender esses 4 domínios é o primeiro passo para dominar essa ferramenta. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro domínio é o mais fácil de entender, o mais intuitivo, é o empírico material. É o mundo das coisas que a gente pode ver, tocar, medir, uma pedra, um planeta, a eletricidade. Se alguém faz uma afirmação sobre algo nesse domínio, a única pergunta que importa é: dá para testar isso no mundo real? A prova aqui tem que ser empírica, tem que ser testável. Agora vamos para o segundo domínio, o virtual objetivo. Aqui, as coisas não são físicas, mas são muito reais e objetivas. Pensa nos números, por exemplo, ou nas leis da física, ou em conceitos como justiça. Você não tropeça no número 2 na rua, mas ele existe e tem regras claras. O critério para validar ideias aqui não é um teste físico, mas sim a coerência lógica e a justificação racional. O terceiro domínio é o ficcional construtivo. Esse é o reino da nossa imaginação, da arte, das histórias. Personagens de livros, mitos, os deuses de diversas religiões, todos vivem aqui. A pergunta para validar algo nesse domínio não é "isso existe de verdade", mas sim "essa história faz sentido dentro do seu próprio universo? Qual o valor simbólico dela?". E por último, temos o domínio incoerente, que, na verdade, nem é um domínio de verdade. É um lugar onde as ideias se autodestroem. Um quadrado redondo, por exemplo, isso não é ficção, é uma impossibilidade lógica. São palavras que, juntas, não significam nada. Propostas nesse domínio são descartadas de cara porque simplesmente não funcionam. Ok, vamos só recapitular rapidinho para fixar. A gente tem o domínio material, que a gente valida com testes, o virtual, que a gente valida com a lógica e a razão, o ficcional, que a gente valida pela coerência da história e seu simbolismo, e, finalmente, o incoerente, que já nasce invalidado pela própria contradição. Guarda bem esse mapa, porque ele é a base de tudo. Beleza, agora que a gente já tem o mapa em mãos, vamos para a parte mais legal, usar essa ferramenta na prática. É aqui que a mágica acontece. Vamos ver como a CO nos ajuda a analisar alguns argumentos bem comuns, mas que são super confusos. Pega o caso da pseudociência, aquela alegação de que cristais têm poder de cura. A CO ajuda a gente a separar as coisas. Um cristal pode ser usado como um símbolo de paz ou de foco? Claro, isso está no domínio ficcional, simbólico, e é um uso totalmente legítimo. O erro, o pulo para o campo errado, acontece quando alguém afirma que o cristal causa um efeito físico, uma cura biológica. Opa, agora a gente está falando do domínio empírico, e para essa afirmação ser válida, ela precisa de prova empírica. Como não tem, é um erro de categoria. Tá, mas e uma coisa bem mais complexa, tipo a ética? Se não é algo que a gente pega, que a gente mede, então é só opinião, certo? Cada um tem a sua e pronto. Bem, a CO nos dá uma resposta muito mais interessante para isso. A ética é um exemplo perfeito do domínio virtual objetivo.
Ela começa no mundo real, no domínio empírico, seres humanos interagem, sentem dor, precisam cooperar. A partir daí a gente abstrai princípios como justiça, empatia, direitos. E o ponto-chave é que a gente valida esses princípios não no laboratório, mas com debate, com coerência, com justificação racional. O resultado é um sistema de regras objetivo que tem efeitos muito reais no mundo. Não é físico, mas está muito, muito longe de ser só achismo. A mesma lógica nos ajuda a navegar por temas delicados, como o teísmo. A ferramenta não está aqui para dizer o que é certo ou errado, mas para a gente entender a estrutura do que está sendo dito. No domínio ficcional, a ideia de Deus pode ser uma metáfora poderosíssima ou o personagem central de uma grande narrativa cultural. É um uso legítimo. O erro de categoria acontece quando se afirma que essa entidade intervém fisicamente no mundo, por exemplo, curando uma doença. Essa afirmação cruzou a fronteira para o domínio empírico e, por isso, precisaria de evidências desse domínio para ser validada. Certo, você já viu o potencial dessa ferramenta. Agora vem a melhor parte. Como você pode começar a usar esse novo superpoder no seu dia a dia para pensar com muito mais clareza? O processo é bem direto, são só 3 passos. Primeiro, isole a afirmação principal. O que exatamente está sendo dito? Segundo, se pergunte, isso pertence a qual domínio? É sobre o mundo físico? É sobre uma regra lógica? É sobre uma história? E terceiro, e mais importante, a pessoa está usando os critérios de avaliação certos para aquele domínio? Simples assim. E aqui está o verdadeiro superpoder. Você não precisa ser um especialista em tudo. A SEO te ensina a identificar a estrutura do erro. Você aprende a perceber quando um argumento está tentando chutar uma bola de futebol numa quadra de basquete. E essa é uma habilidade que muda tudo. Para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação para você. Depois de conhecer a classificação epistêmica operacional, qual discussão, qual ideia, qual argumento que você ouve o tempo todo, você agora consegue enxergar com outros olhos, de uma forma completamente diferente? Pensa nisso. Valeu por hoje e até a próxima.